é importante que haja um ambiente pacífico profissional. Vocês não têm que ser obrigatoriamente amigos pessoais, Sim. mas é fundamental que haja um respeito. Se alguém já estava lá antes, de repente a prerrogativa é dele, conversa com ele, ouçam com calma, por um motivo simples. Se você é mais jovem, a sua hora vai chegar. A gente também tem muito a aprender com quem já passou por aquele caminho, né? Claro, claro. E quando você está jovem e as chances estão aparecendo, você quer acelerar de qualquer forma, né? Sim. Você não tem família, no sentido de você não tem esposa, filhos e tal. Então você trabalha domingo a domingo, 24 horas por dia. Sim. E o simples fato de você trabalhar de maneira acelerada, você está pressionando o outro. Porque você produz resultados que o outro, num certo instante, não quer. E às vezes a melhor forma da gente criar inimigos é expor as fragilidades do outro. E como é que você expõe? Por vezes, corrigindo problemas. Como é que você, por acaso, corrigiu um problema que está lá há um tempão e esse outro não corrigiu? E aí você, simplesmente por trabalhar, você está mostrando um resultado que esse outro não mostrou. Poxa, não dava para conversar os dois, de repente você mostra a solução e os dois apresentam a solução aos pares. É melhor construir em conjunto uma solução? E foi na época que eu não via. Mas isso é um ponto muito importante para os profissionais que estão aspirando, né, a crescer rápido na carreira. Às vezes tem jovens que conseguem ver que tem um potencial e às vezes eles começam a fazer, pô, no caso do professor, começa a se tornar um professor referência, mas vira vidraça, pô, eu não estou conseguindo, eu tô conseguindo, eu não entendo por que eu estou sendo criticado de todas as formas, né? Você está dizendo que tem uma forma de fazer isso e que sempre vai ter política que a gente sempre tem que saber onde a gente está pisando e respeitar os outros que estão à nossa volta, né? Isso é fundamental. E esse é um assunto que, via de regra, não é ensinado. No mundo corporativo, anos mais à frente, eu acabei indo para o mundo corporativo e essa regra é mais importante ainda. Se numa pequena empresa ou média empresa, como era o tamanho do cursinho, porque ele tinha 3 unidades, Asa Sul, Asa Norte, Taguatinga, se isso é válido, numa corporação ainda, isso é mais importante ainda. Sim. Ter o talento, crescer, propor soluções é importante. Mas saiba quem já está ocupando as posições. Porque senão daqui a pouco você está pisando nos outros e os que estão vendo a cena vão dizer o seguinte, opa, de repente daqui a pouco eu sou o próximo, né? E é impossível que você não cometa nenhum erro. Em algum momento você vai cometer erro. Então é só o instante você cometer e aquele erro vai ser vocalizado de uma forma muito mais intensa. Então você é vidraça e você vai ser agora acertado pelos outros. Então o talento é importante, o meio é importante, mas saber fazer a política, entender esse meio é tão relevante quanto. Qual que é a sua dica que você dá para alguém que está nessa situação, que está se vendo? Eu tenho um potencial tremendo, eu estou tendo muito talento aqui e eu estou virando vidraça. O que a pessoa tem que fazer? Converse. Converse com quem já está lá. Mas converse muito mais no aspecto de perguntar, não de colocar a pessoa em xeque. Como funciona? Quem faz? Quem começou? Ou seja, tenta entender um pouquinho a história de como é que aquilo funciona. Quem são as referências que lá estão. Tenta entender quais são os buracos que lá existem e alguém quer que preencha e, de repente, pode ser a sua oportunidade. Porque é possível que alguém já esteja resolvendo algo e você vai querer resolver aquilo também. Por quê? Porque quem está acima falou o seguinte, não, vai lá, resolve. Puxa vida, é possível que quem esteja acima não esteja preocupado com isso. Eu trabalhei certa vez numa empresa que era administrável pelo conflito. Então é o seguinte, vai para o conflito. Quem sobreviver é que está valendo. Quem por acaso perdeu, joga numa outra situação. Coloca no gelo, deixa ali separadinho e tal. Então, vale a pena a gente aproveitar as oportunidades, mas entender a regra e as pessoas que estão lá colocadas. E isso é algo que nem de longe a faculdade ensina. Nem de longe, numa conversa corporativa, isso é ensinado. O que você sente é o golpe, sente a pancada. Uhum. Quem bateu? Mas por que bateu? Poxa, eu tô trabalhando pra caramba. São quantas horas? 40? Cara, 40 eu já mato na quarta-feira. Como é que eu tô apanhando por algum motivo? Pois é, você está apanhando porque você entrou num setor que de repente você não pediu licença, que você não percebia que lá tinha alguém que já trabalhava, que tinha resultados interessantes, que de repente era o time daquilo se consolidar antes de apresentar uma outra solução para aquilo. Toda vez que um projeto ele é colocado para funcionar, ele tem time de amadurecimento, né? Uhum. E aí Uhum. aquele time está acontecendo, já chega com uma outra solução. Cara, tinha alguém antes lá
Então você está Sim. atropelando as pessoas. Sim. Então é uma conversa que ela parece filosófica, mas ela é prática, ela é sutil. E eu aprendi isso da melhor forma possível, tomando pancada. Até porque é o contrário do que acontece em sala de aula. Porque em sala de aula, quando o professor faz uma pergunta, o aluno bom responde primeiro, ele, opa, ganhou, isso aí, muito bem, próxima pergunta. E aí, se a pessoa não entende que ela tem que deixar o outro responder também, eu tenho que entender como é que está a situação do outro, ela acaba se enrolando, né? Você acabou de colocar um dos pontos absurdamente importantes, né? A sala de aula, da forma como ela é concebida hoje, ela não prepara para o mercado. Ao contrário, ela gera manias que até atrapalham. Quando você tem um aluno que ele é incentivado pelo professor a responder, 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 você acabou de colocar agora o sarrafo no nível dele. E se o sarrafo agora é o nível dele, significa dizer que os outros estão abaixo. Uhum. Então, pelo fato de você mostrar a sua competência de maneira autônoma, separada e tal, você acabou de colocar os outros um nível muito abaixo da competência que é o padrão. Quando, na verdade, você devia manter o padrão aqui e dizer o seguinte, gente, olha que legal que ele fez isso. E mostrar que esse outro é diferente e ele pode muito bem ajudar o grupo inteiro. Se esse que tem um talento interessante, diferenciado, ele colocar esse talento a serviço do grupo, o próprio grupo começa a blindá-lo. Por quê? Porque ele é fonte de soluções. Por quê? Porque ele ajuda o grupo. Sim. Com